Agora, a Cláudia que é a nossa presidente do Instituto de Leme, também é nossa conselheira, e em nome da PEPREM, ela vai dar continuidade à nossa palestra. Cláudia, fica bem-vinda. Obrigada, Cirleide. Obrigada, PEPREM, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. É um tema bastante interessante, né, que estamos todos interessados em saber o que vamos fazer com isso, né? A importância do crédito consignado para aumentar a rentabilidade dos RPPS. Então, bom dia a todos, eu espero que todos aproveitem. Nós vamos receber aqui a Denise, uma querida, Denise Nassar da Silva, da MAG, que vai palestrar hoje, e o José Wilson Silva Neto, também da MAG, também um querido, todo mundo aí conhece esse pessoal de muito tempo. Eu vou ler o currículo deles, que não é fraco não, viu, gente? O José Wilson Silva Neto é da MAG, graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Previdência Complementar pela Faculdade Senac do Distrito Federal, ex-coordenador-geral de Atuária, Contabilidade e Investimentos da Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência e um dos atuários responsáveis pelas avaliações atuariais dos servidores federais de 2018 a 2022. A Denise Nassar da Silva, ela é sócia da Magna, é formada pela Cidade de São Paulo, Unicid, Administração de Empresas, ênfase em Orçamento e Finanças, tem certificações da Ambima, CEA, Ambima CPA 20 e Ancor. Está há 40 anos com experiência em bancos na área de captação de recursos, sendo que os últimos 15 anos de experiência focados em investimentos para regimes próprios de previdência social. Os últimos 9 anos atuando como agente autônomo de investimentos, através da Eterno, e desde 2021 num processo de fusão com a Magna. Então, vamos chamar aqui o Wilson para dar início aos nossos trabalhos. Eu espero que todos aproveitem muito, fiquem à vontade para fazer as perguntas ao final de cada exposição, tá? E bom congresso a todos. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Mais. Bom dia. Ei, pessoal. Para ver se eu me animo também. Muito obrigado. Agradecer aqui a PEPREM, o espaço. Tá? Agradecer, Cláudia. Muito obrigado por nos apresentar. E, bem, pessoal, o primeiro ponto aqui que eu quero deixar bem claro para vocês é: estamos falando de empréstimos consignados. Tá? Os empréstimos consignados é só mais uma vertente, mais um segmento, certo? Estabelecido na 4963. E hoje o que é que a gente vai abordar aqui para vocês? Tá? Apertando o botão errado. Embasamento normativo. Tá? Eu vou tentar explanar para vocês aqui um esboço de que a gente tem que fazer, o que a gente tem que procurar para estar conseguindo implantar no meu RPPS os empréstimos consignados, certo? O embasamento normativo, é claro, tudo, Constituição, resolução, portarias que estão envolvidas nesse processo. Força de trabalho necessária, tá? Etapas de implantação, super importante a gente saber o passo a passo que vai estar ocorrendo, certo? O mercado de empréstimos, que hoje não é só o RPPS que tem essa parte de empréstimos, tá? Lembrar ali que existe o nosso primo rico, que não é o cara que fica fazendo vídeo no YouTube, tá? Mas tem as entidades fechadas de previdência complementar que já trabalham com operações com participantes. Não é um consignado, mas é um empréstimo que eles realizam ali também. Também fazem financiamento imobiliário, que não vem ao caso para os RPPS, mas já é um segmento de longa data que já ocorre nas entidades fechadas de previdência. E, por fim, o que a gente pode concluir? Isso é bom, é ruim? Eu não estou afim, vai ficar para o próximo ano, vamos fazer agora, eu quero ser pioneiro. Entendeu? Hoje nós estamos aqui para tirar todas essas dúvidas de vocês. E, a priori, né? A priori não, perdão. Vou passar para vocês ao final, vou pedir uma lista ali de e-mails,
certo? O pessoal da Preprem, que vão enviar ali um documento elaborado pelo Grupo MAG, de tudo que vocês precisam saber, o passo a passo, para estar colocando a implantação, certo, dos consignados no seu RPPS. Tá? Junto com a nossa equipe de estratégias públicas, certo? Tudo ali, a base normativa, implantação, a equipe necessária, tudo o que vocês precisam saber para estar colocando em prática este novo segmento de investimento. E nessa primeira parte, vou chamar a nossa querida Denise aqui. Pessoal, não reparem tanto, assim, eu estou em câmera lenta, mas é só o cansaço, tá? Não foi a farra de ontem, certo? Vem, Denise. Ela vai apresentar para vocês, pessoal, a Resolução 4963, que é uma das principais partes aqui do segmento de aplicações dos RPPS, tá bom? Olá, pessoal, tudo bem? Ó, diferente do Wilson, eu não estou slow motion, tá? O cara vai pagando. Ah, mentira, não foi, não. Só ficou uma horinha lá. Mas acho que o time dele não deve estar muito bem, então tudo bem, né? Um bom dia a todos, obrigada aí pela participação. A gente está falando um pouco, a gente está no evento, né, que é jurídico-financeiro, então vamos falar um pouquinho de investimentos, né? E, dentre esses investimentos, a gente está lá no ultimão, que é o crédito consignado. A gente tem... Posso pegar? Você vai ficar se apegando a ele. Então, tá. Ele é apegado nas coisas, menino. Então, vamos lá. Então, eu acho que muitos dos nossos clientes, ou muitas das pessoas que eu já visitei, conhecem essa resolução. É resuminho aqui, a gente se empenha bastante para poder fazer, para dar um pouco mastigado para todo mundo, né? Então, eu vou focar um pouco nesses, né? A gente está falando aqui de opções, né, para rentabilizar o RPPS. Então, eu vou pegar cada um desses pontos aqui e dar uma palhinha de cada um deles, certo? Então, a gente tem aqui, vamos lá. Vamos ver se eu acerto. A gente tem aqui, no 71A, que todos vocês conhecem, e eu particularmente odeio, porque eu não vendo títulos públicos. Então, todo mundo conhece, muita gente já fez. Aí a gente tem opção. Hoje, vocês, RPPS, tiveram a opção de marcar. O que eu fiz, Wilson? Me ajuda. Então tá. Ótimo, bom, da Zoom, porque a gente está ficando velha, a gente não enxerga muito bem, mesmo com óculos, né? Mas aqui a gente está falando de títulos públicos, né? Então, 71A, então todo mundo fala. Hoje, vocês, RPPS, têm a opção de marcar tanto na curva, né, como a mercado. Quem marca na curva não tem aquela volatilidade, né? E quando marca mercado, aí você tem aquela volatilidade. Quem quiser, pode ficar super tranquilo, que depois é só passar no meu stand, no stand lá da MAG, e aí eu passo esse resuminho para vocês. É muito legal. Quando eu vou explicar, vocês entendendo como funciona, é super prático, é de cabeceira, até para mim mesmo que fiz o resumo lá. Então, tá. Então, vocês podem marcar na curva. O que é a curva? A curva é aquela marquinha lá. Ele vai lá e vai subindo e não tem essa oscilação de mercado. Quando a gente marca mercado, o que a gente está falando? A gente está adaptando cada um dos títulos que compõem a carteira, né, de vocês, que vocês compõem. O que acontece? Você está marcando como se você fosse vender naquele dia. Então, ou seja, você tem uma oscilação onde tanto na curva quanto marcando a mercado, no vencimento, se todo mundo levar vencimento, você vai ter o quê? Comprei IPCA mais 6, vai ter IPCA mais 6. Comprei IPCA mais 5, vou ter IPCA mais 5. Marcando na curva, você vai ter aquela curvinha reta e subindo. Marcando a mercado, você vai ter lá, né, a oscilação e vai chegar lá no finalzinho, você vai ter os mesmos IPCA mais 5 ou mais 6, qualquer coisa parecida com isso. Tá? Ainda bem que todo mundo já está quase comprando tudo, aí vocês vão olhar um pouquinho para a gente, olhar a fundo, essas coisas, é muito bom. Mas é isso aí, mas vamos lá. Aí a gente tem o quê? O 71B, né? O 71B é um fundo de investimento em renda fixa, 100% títulos públicos. Tá? O que a gente está falando? É um fundo 100% títulos públicos, né? E por que você pode comprar? Você vê que essas duas modalidades, né, vocês podem comprar 100% dos recursos. Por quê? Porque o risco é governo. Não tem risco de crédito, o risco é governo. Tá? Então, aí você fala assim, poxa, eu estou comprando renda fixa e estou comprando títulos públicos. Eu vou sofrer volatilidade. Por quê? Em alguns momentos. Quando a gente tem
quando a gente engloba a renda fixa, a gente tem vários tipos de fundos. A gente tem o quê? Fundo IMAB, fundo IMAB 5, fundo IMAB 5+, a gente tem IRFM, a gente tem IRFM1, a gente tem várias modalidades de títulos públicos. Então, por exemplo, quando você compra títulos mais curtos, ou títulos indexados a Selic, por exemplo, que é uma LFT, você não tem volatilidade, você vai lá e vai subindo, vai rentabilizando. É um título que você compra e que você vai acompanhando a rentabilidade do mercado. O mercado sobe, sobe, o mercado cai, cai, mas é uma rentabilidade ok, você não tem oscilação. Quando você compra, por exemplo, um título pré-fixado, se ele for mais curtinho, tipo IRFM1, ele vai ter menos oscilação. Por quê? Títulos mais curtos tendem a ser mais previsíveis, é mais previsível. Títulos mais longos tendem a ter maior volatilidade, porque o futuro, quanto maior o futuro, mais incerto é. Então, a gente vai ter um pouquinho de oscilação. Então, tem várias modalidades de títulos de renda fixa, e são 100% títulos públicos. E fundos de índice, né? Que são os famosos ETFs. Né? Isso aí, são ETFs, têm que ser negociados em bolsa, certo? E eles são em títulos públicos. O que você compra um fundo de índice? É quando você compra, não um papel, não, você compra um grupo. Por exemplo, você tem fundos de índices de renda fixa indexados a IMAB. Você está comprando um conjunto de papéis que compõem aquele índice. Por exemplo, se for um IMAB, é um conjunto de papéis que compõem aquele índice IMAB. Tá? Então, é mais ou menos isso. Tendem a ser... é como se você comprasse, mais ou menos, eu vou dar um exemplo, é como se você comprasse um fundo passivo. Só que você não está comprando dentro daquele papel, você está comprando um conjunto de papéis que compõem ou o IMAB ou qualquer outro fundo que tem. Não são todos eles que tem, mas os disponíveis no mercado. Tá? Isso aqui você pode comprar 100% títulos, 100% do teu patrimônio. Como é que eu diminuo? Eu que aumentei isso? Fui eu? Então diminui um pouquinho para mim, aí só para vocês entenderem. Aí, então, esse grupinho do 71A, A, B e C, a gente tem limite da resolução é 100%, o percentual máximo do PL do RPPS por fundo é 100%, e o percentual do PL do fundo é 100%. Então, é porque é títulos públicos. Esse aqui vai ficar um pouco diferente. A gente está falando aqui, operações compromissadas em títulos públicos. O que é isso, 7.2? Vocês podem 5%. Dificilmente vocês compram. Operação compromissada é uma operação, o próprio nome já diz, é uma operação com compromisso de recompra. Tá? Eu nunca vi nenhum RPPS fazendo isso, mas no mercado existe isso. Antigamente tinha aquele famoso overnight, né, os mais antigos, mas é isso aí, é uma operação compromissada. É uma operação onde eu compro hoje e tenho compromisso, eu, instituição financeira, me comprometo a recomprar em tal data, ou no dia seguinte, ou daqui a algum tempo. Tá? Aí a gente fala no 7.1... vamos lá. Aqui é o 7.3A. Aí, eu não estou enxergando. Mas eu tenho aqui, vamos lá. Eu não vou apontar, tá? Mas eu vou ler. Vocês viram que tem um asterisco nesse negocinho aí? Depois eu vou explicar o que é isso. Mas é um fundo de renda fixa, limitador de 20%, limitador de 20% por emissor, ou seja, isso é regra CVM, mas na resolução ele fala, você não pode, dentro do fundo, não pode ter mais do que 20% de um mesmo emissor. Né? Ele se for crédito, não pode ter crédito privado, que sem CP no nome, não pode ter crédito privado, porque existe uma modalidade de crédito privado, tá? E os papéis que compõem a carteira têm que ser de baixo risco de crédito. Tudo nessa linha está dizendo isso, e isso diz na resolução. Então, tudo que se refere a esse tipo de investimento está nesse e em uma outra página que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, aqui, vocês podem fazer o quê? Vocês podem, é o 7.3A,
né? E vocês podem comprar 60% da resolução. Você pode diminuir um pouquinho para mim? Isso, assim mesmo. Muito obrigada. Aqui, a gente dá o percentual máximo do PL do RPPS por fundo. Ou seja, vocês não podem, num mesmo fundo, você, RPPS, num mesmo fundo, não pode ter mais do que 20% do seu patrimônio em um mesmo fundo. Tá? Aí, aqui tem percentual máximo do PL por fundo, ou seja, vocês não podem ter mais do que 15% do seu patrimônio em um mesmo fundo. Não pode exceder 15% do meu patrimônio. O fundo tem 100 milhões, vocês podem comprar no máximo 15 milhões? 15 milhões, não. Isso, 15 milhões. Cadê HP, né? 15, a gente vicia em HP. Não, vocês não podem comprar mais do que 15 milhões neste mesmo fundo. Aí vocês têm que comprar um outro fundo, alguma coisa assim. Mas é isso, é 15 milhões do meu patrimônio. Tá? Logicamente que um vai limitar o outro, né? Então, é o que for sempre menor. Isso aqui, eles se conversam, na verdade, né? Então, é isso. Aí, se você tiver progestão 1, você pode pôr, nesse limite aqui, vai para 65, no outro 70, 75 e 80. Tá? É isso que está dizendo isso. Aí, beleza, aqui não vai falar mais nada. Aí a gente tem lá, pode voltar lá, se quiser, pode voltar. Aí, depois, aqui embaixo, ó, aqui você tem o 73A e o 73B. É um fundo de índices, é a mesma coisa daqui de cima, só que esse aqui pode ter crédito privado. 60%, tudo a mesma coisa. Tá? Aí a gente tem aqui o 74, né, que é vocês podem comprar LFs, CDBs, ativos de crédito de uma instituição. Ele tem que ter o quê? Esse ativo ele tem que ter rating, né, no caso, tem que ser da lista exaustiva, tá? Tem que ser da lista exaustiva. E é isso, muita gente também já comprou e pode ser marcado na curva. Tá? Aí a gente tem o outro aqui, que é o 75A. O 75A é um FDIC cota sênior. Tá? Então, vocês podem comprar no máximo 5% do limite da resolução. Um percentual máximo do PL do RPPS não pode ultrapassar 20% do seu patrimônio. E aqui, no percentual máximo, vocês podem comprar no máximo 5% no caso de cota sênior. Tá? Sendo que, no total, né, aqui, 5% de cada um, na verdade. 5% de cota sênior. O que é isso? FDIC, Fundo de Investimentos em Crédito, em Direitos Creditórios. Crédito consignado. Sai, capeta. Aí, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. O que é isso? Tá? Existe FDIC aberto e FDIC fechado. Tá? FDIC aberto, hoje, que vocês possam comprar, eu tenho um no mercado, que já é muito antigo, tá? Mas que não está mais na lista exaustiva. E eu leio, assim, mas tem gente que pouquíssimos RPPS ainda tem na carteira. É um bom fundo. Mas hoje a maioria é fechado. Tá? Então, o que é um fundo fechado? Fundo fechado, todo mundo entra junto ou sai junto. E sai junto. Tá? Se você quiser sair, você vai ter que vender as suas cotas para alguém. Certo? Então, o que acontece? Esse FDIC, o que é um FDIC de crédito, FDIC de direitos creditórios? Ou seja, vamos pensar aqui vamos pensar numa instituição bancária que tem crédito consignado de servidor público, né? Aí, o que vai acontecer? Ele pega todos esses empréstimos consignados para cada servidor público que ele fez e monta um grupo. Ele tem lá um grupo. Né? E aí, o que ele faz? Ele vende para o cotista que quer entrar no fundo. Ou seja, vocês aplicam, então vocês são as pessoas que estão detendo esse direito, o fundo, né? Ele está detendo esses créditos consignados. Ele tira do balanço, tira do risco do banco e vai para o fundo de investimentos. Então, é isso
isso que está acontecendo. Isso é um FDIC, de créditos, um FDIC é isso, na verdade. É um exemplo. Pode ter de caminhão, pode ter de gastos com cartão de crédito, pode ter uma série de tipos de... É um exemplo, tá? Por exemplo, um FDIC de crédito consignado, qual que é risco? É baixinho. Então, mas ele tem que ser cota sênior, porque normalmente os FDICs ele tem cota sênior, cota mediana e cota subordinada. Que eu me lembre, mais ou menos, é isso, né? Acho que não deve ter mais, não. Mas, assim, o que é a cota sênior? A cota sênior é aquela que tem prioridade, tá, no recebimento, se caso tiver uma inadimplência. Então, são as cotas que têm prioridade no recebimento. Por exemplo, você está lá, comprou um grupo, né, o fundo tem um grupo de créditos consignados, né, ele comprou da instituição bancária e tem lá o fundo, tem o grupo. Então, o que vai acontecer? Se tiver alguma inadimplência, alguma coisa, ou a cota sênior tem prioridade no recebimento. A mediana normalmente pagam taxas um pouco mais altas, então ela tem médio recebimento, é a segunda melhor, e tem a cota, nossa, fugiu o nome agora, a subordinada, que é a última que recebe. Então, é basicamente isso. Tá? Aí a gente tem o outro, que é o fundo de crédito privado, é o 75B. Eu estou na frente de vocês, não estou? Não? Que sou baixinha, né? Mas tudo bem. É o 75B, tá? Aí vocês podem comprar no máximo 5%, né, do patrimônio. E aqui vocês podem comprar também a mesma coisa, 20% do patrimônio de vocês por fundo. Aí depois aqui 5% do PL do meu fundo, né? 5% do PL do meu fundo não pode ultrapassar 5% do patrimônio do meu fundo, tá? Aí depois aqui, então você vê que cada um desses, né, no caso do limite com progestão, todos eles, né, também o fundo de debêntures incentivada, né, também todos eles, na verdade, no nível 1 não alterem nada no limite geral da resolução, mas aqui a gente tem 10%, 15% e 20%. Então tem todo um limite lá, e eu já vou explicar outra lá. Então, o fundo de crédito consignado, o que é isso? É um fundo que tem mais de 50% em créditos privados. Portanto, ele tem nome crédito privado. Ele tem que ter, obrigatoriamente, crédito privado no nome. Tá? Todos os papéis têm que ter. Aí vocês podem olhar aqui, só um comentário. No FDIC, você viu que tem 2 asteriscos. Quando você for lá na folha 2, que esse resumo tem 2 folhas, e depois eu só dou uma palhinha só para vocês verem. Quando vocês forem na folha 2, vocês vão lá nos 2 asteriscos, ele vai ter tudo que se refere ao FDIC. Quando você, né, então, você vai obedecer esses asteriscos, os números, vocês vão obedecer isso. Aí a gente tem o quê? O fundo de debênture incentivada, que, na verdade, é o quê? Tem alguns fundos, a gente tem algumas casas que tem, inclusive uma das casas que a gente também tem contrato, também vende esse fundo. O que é? São fundos de empresas que têm infraestrutura, você tem um benefício fiscal. Para a pessoa física é bom porque não tem, né, no caso de vocês não têm imposto, mas, às vezes, para a pessoa física é bom porque tem incentivo fiscal, para a pessoa jurídica também tem. Então, existe um fundo com papéis de empresas que têm incentivo fiscal, que são empresas de infraestrutura, que melhoram como é que eu vou falar? Melhoram fazem bem, para o país, estão fazendo o país crescer. É isso, na verdade, é isso. Tá? Aí, então, a gente tem o quê? Tem todos, esse daqui, né, 175A, B e C, aí eu já falei de tudo isso aqui, e aí, aqui, a gente tem um limite global da resolução 4963. Muita gente não atenta a isso, mas isso é verdade. Tá? Então, a gente tem, no nível 2, esses três fundos, esses 3 tipos de fundos, né? O FDIC, o crédito privado e o debênture incentivada, ele não pode, no nível 2, porque você vê que dá um limitador maior aqui. Por exemplo, eu posso 15, 15, 15. Mas aqui eu não posso ultrapassar 25% do patrimônio do limite da resolução. Então, eu não posso, nessas 3 modalidades, ter mais do que 25% se eu for nível 2. Aqui é 30% nível 3 e 35% nível 4. Então, isso é um limitador global. Tá?
Então, por exemplo, um exemplo, se eu tiver aqui, comprei 15% e 15%, né, o que vai acontecer? Eu já não posso comprar esse. Né? No caso, se eu for um nível 3, por exemplo. Então, isso é um limitador geral. Entre os 3, eu não posso ultrapassar isso. Como é que eu estou de tempo? Posso falar mais um pouco? Ou eu tenho que ser mais rápida? Tá. É que o Wilson não está querendo falar, né? Tá. Bom, vou rápido. Agora, a gente está aqui, fundo de ações. Tá? A gente tem fundo de ações, é o 81. Aí a gente pode, no máximo, 30%. Fundo de índices, a mesma coisa, 30%. Fundo de índices. E o BOVA11, o que é isso? Eu compro, por exemplo, o fundo de ações, vocês todos conhecem, né? É um fundo lá que tem ações e tudo bem. Tem mais de 67% em ações. Isso é um fundo de ações. Vocês podem, no máximo, 30%, 20% do PL, 15% do meu fundo, né, de alguém. Aí vocês têm os pró-gestão aqui, né? 35, 45, 40, 45, 50, tá? Isso aqui já eu vou explicar. E aí, a gente tem também o fundo de índices, que é aqui. O que é o fundo de índices? A mesma coisa. Vamos falar, tipo, eu compro o BOVA11 lá. O que é isso? Eu comprei não aquelas ações, eu comprei um grupo de ações. É como se eu comprasse um grupo de ações que compõe um índice. É isso. Tá? O fundo de índice, na verdade, é isso. Tá? Você compra aquele. Então, por que as taxas de administração desses fundos tendem a ser mais baixas? Porque o gestor não tem gestão, na verdade, né, sobre esses fundos. Eles tendem a ser mais baixas. Não é uma gestão, é como se fosse uma coisa bem passiva, porque você está comprando um pedaço daquele, você está comprando o índice pronto. Na verdade, é isso, entendeu? É por isso que eles tendem a ser mais baixos. Então, é isso. Aqui, nesse 81 aqui, a gente também tem limite global, no nível 1, 2, 3 e 4. Aí, vocês viram que tem um asterisco vermelhinho aqui? Aqui, aqui. O que vai acontecer? A somatória do... Né, então, assim, a somatória do renda variável, que é isso aqui, tá? Mais os estruturados, que são isso aqui, mas o fundo imobiliário não pode ultrapassar 35%. Então, tudo que tiver o asterisco vermelhinho aqui, vocês vão precisar da minha resolução, hein, gente? Não vai poder ultrapassar no nível 1, 35, no nível 2, 40, no nível 3, 50 e no nível 4, 60. Tá? É isso. Aí, vamos lá. Aí prometo que eu vou rápido, juro. Aí, agora, investimentos no exterior, né? O 91, que é o fundo... O 91, que é o fundo classificado como dívida... Eu nunca vi esse fundo, mas é um fundo de dívida externa. Tá? Aí o gestor tem que ter o histórico de 12 meses, o fundo tem que ter histórico de 12 meses, né? E ele está no 91. Fundo com sufixo de investimento no exterior, vários de vocês conhecem, né? Todo mundo, a maioria do pessoal tem, né? Histórico de 12 meses no exterior e vedado FIP no exterior. Então, isso a resolução está dizendo. Tá? E o fundo de ações BDR nível 1. Os dois primeiros fundos, que é o 91 e 92, isso são para investidores qualificados. Tá? Muitos de vocês ainda possuem esse tipo de fundo, mesmo sem ser qualificado, porque a secretaria fez ela abaixou uma não sei se é nota técnica, não é mais nota técnica. Vamos falar nota técnica. Permitindo que vocês, porque como o mercado estava num nível super ruim, e se vocês resgatassem, vocês iam resgatar bem no meio da pandemia, aí não valeria a pena, e a gente fez uma ação, inclusive várias pessoas, vários agentes do mercado, né, eu me incluo nesse, a gente fez uma ação pedindo para a secretaria para ver se ela poderia abrir exceção de não permitir, porque tinha um negócio daquele, por exemplo, antes vocês eram investidores qualificados, se vocês tivessem feito o termo de adesão, né, aderido ao Progestão, aderido ao Progestão. Aí, em maio de 2021, se não me falha a memória, se você não tivesse nenhum nível de progestão, você deixaria de ser investidor qualificado. Então, aí vocês teriam 180 dias para resgatar esses fundos de investimento no exterior. Né?
Aí a secretaria acabou deixando, né, permitindo para que vocês não tivessem prejuízo, eu achei bem legal. Da mesma forma que eles fizeram com crédito privado. Porque crédito privado, muita gente teve prejuízo, muitos fundos tiveram prejuízo por causa de Americanas, Light. Então, eles também permitiram que os papéis que compõem a carteira ficassem por mais de 180 dias para que vocês não tivessem prejuízo, entendeu? Tá? Então, assim, tanto o 92 como o 93, né, o 93 não precisa, BDR nível 1 não precisa. O que é um BDR nível 1? Né? Qual que é a diferença de um e de outro? Investimento no exterior são fundos, papéis de empresas americanas, estrangeiras, perdão. Empresas americanas, existem várias opções. O que é legal vocês entenderem é que, nos fundos de investimento no exterior, vocês têm opções de com hedge cambial e sem hedge cambial. Ou seja, eu corro risco câmbio ou não corro risco câmbio. Porque quando você aplica num fundo de investimento exterior, qual que é o teu risco? As ações lá fora, o mercado lá fora, certo? Aí, o que acontece? Quando eu aplico com proteção cambial, eu não corro risco dólar. Mas, quando eu aplico, quando a gente fala sem hedge cambial ou sem proteção cambial, o que vai acontecer? Eu vou correr o risco dólar também. Então, além do risco ação, eu corro o risco dólar. Ou seja, tipo, às vezes, sei lá, a gente viu muito na pandemia, né, os fundos de investimento no exterior, as ações estavam péssimas, mas o fundo de investimento no exterior deu super bem. Por quê? Porque o dólar subiu muito. Né? A nossa moeda desvalorizou. Então, grande parte dessa rentabilidade não foi das ações. Aliás, não foi das ações. Né? Foi o quê? Foi do dólar. Então, é mais ou menos isso. Então, sempre tem que olhar, quando vocês forem aplicar em fundos de investimentos no exterior, olhar, quero com hedge, quero sem hedge, entendeu? Agora, por exemplo, talvez não seja um bom momento para sem hedge, com hedge cambial, porque, por exemplo, o dólar está um pouquinho mais baixo, então, de repente, tem que avaliar o momento. Né? BDR nível 1. BDR nível 1 não precisa ser investidor qualificado. Esse daí, o BDR, você não corre risco câmbio, tá? BDR não tem. É isso, né? BDR, né? Eu tenho que errar. É isso mesmo. Me ajuda, gente. Agora me fugiu. Hã? O estruturado. Vamos lá, bora. Estruturado. Ele está me dando bronca. Bom, estruturado, a gente tem o multimercado, o próprio nome já está dizendo, é o 10-1, tá? A gente tem o quê? Vários multimercados. Então, a gente tem multimercado indexado a S&P, tem várias outras opções, juros e moeda, tem um pouco indexado à Bolsa, né, que tem um pouquinho de risco de Bolsa. Então, tem várias opções, o próprio nome está falando. Né? Aí, ele tem 10%, né, e aqui é a mesma coisa. Tá? A gente tem o FIP, que é um fundo de investimentos em participações, é um fundo fechado, onde todo mundo entra, é uma boa opção, né, porque a gente fala o FIP, na verdade, você está injetando recurso na economia, assim, realmente vocês estão injetando recursos na economia, que é legal também, entendeu? Vocês se tornam como se fosse, você delega para o gestor entrar numa empresa, ter poderes sobre uma empresa, entendeu? Então, é legal. FIP também é uma opção. Tem bastante gente olhando, são algumas casas só, não são todas as casas que têm essa opção. E porque ele tem esse, depois vocês vão olhar aqui, ó, ele tem um detalhezinho, né, que é o número 1 e o asterisco. Então, depois vocês vão olhar lá embaixo. A gente tem cotas de fundos, cotas de ações de mercado de acesso, né, que também eu nunca vi no mercado nenhum tipo de fundo desse. E a gente tem os fundos imobiliários, que, ou seja, existem várias opções. Também não vejo muito fundo. Tem bastante fundo imobiliário, eu acho que é uma boa opção, mas o fundo imobiliário, na verdade, assim, você pode ganhar. Tem os fundos tijolos, que eles chamam que você tipo, levanta né, a estrutura, ou fundos que você ganha com aluguel, com uma série de coisas que. Né, são algumas opções de fundos imobiliários. E também esses fundos têm que ser negociados em bolsa, está vendo? Né? E aí vocês prestem atenção no 2 e no asterisco. Então, vocês podem até 5% e nessa mesma coisa. Então, vocês veem que, nesse negócio que eu coloquei aqui, tudo que tem o vermelhinho, vocês têm que olhar aqui. Então, são os fundos, a somatória não pode ultrapassar 35, 40, 50 e 60. E a gente tem o quê? O artigo 12. O artigo 12, o que é? É o Wilson. Entendeu?
Aí o artigo é isso. Então, que é mais uma forma de vocês rentabilizarem, né? Não deixa de ser um investimento, né? Risco baixo, aquela coisa toda. Então, eu agradeço a paciência de vocês e espero que depois vocês, se quiser, passa lá, eu mando isso aqui por e-mail para vocês. Só um negócio, não tem mais, só tem uma folha? Ele roubou, mas depois tem as 2 folhas, se quiser, eu posso passar para vocês. Muito obrigado, Dê. Tomou todo o meu tempo, tá? Mas, gente, essa estratégia da gente colocar essa aula da Denise para a gente é justamente porque os créditos consignados, eles só são uma pequena parte, certo, de tudo que vocês têm à disposição para estar fazendo a diversificação, tá, do portfólio, dos ativos de vocês, certo? Então, hoje, Wilson, é um investimento muito bom, o crédito consignado, eu vou certeza eu vou estar recebendo meus valores, só que você só pode aplicar 5%, se não tiver progestão, e qualquer nível de progestão que você já tenha, ele vai estar limitado a 10%. Então, toda essa aula da D é para dizer, pessoal, vocês têm um mercado gigantesco para diversificar e rentabilizar, né, o seu RPPS, para o dinheiro lá não estar parado. Até mesmo, né, algumas questões legais dentro dos consignados, vocês têm que buscar, na resolução, um local para estar investindo esses valores. Porque dinheiro parado não pode estar acontecendo dentro do RPPS. Não pode ficar o dinheiro lá esperando a morte chegar. Tem que colocar no fundo que seja um de renda fixa, um marcado que tem um benchmark de CDI para você conseguir, né, uma rentabilidade ali conforme o mercado. Mas bem, falando sobre crédito consignado agora, artigo 12, ele saiu lá na emenda constitucional em 2019, né? Aquela briga todinha, né, de reforma da Previdência e tal. À época, o governo federal optou pelo quê? Olha, a gente acha que na lei vai ficar um pouco mais difícil fazerem os RPPS estarem operando, né, com pouco embasamento normativo, que seja um pouco mais frágil, porque já tiveram várias discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal, justamente por conta de instituições não financeiras operando com empréstimos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposta de emenda constitucional e colocar um dispositivo dentro da Constituição que permita o RPPS a operar desta forma. E foi o que aconteceu. Tá? Então, depois da emenda constitucional, vem o suporte da Lei 9717, a Resolução 4963, logo lá em 2021, e depois, após a resolução, a portaria. Certo? Qual a característica de cada um? Emenda constitucional, permissibilidade. Só coloquei lá dizendo, gente, agora vocês podem operar. Certo? Resolução. Passou. Regulação, né, das alocações de investimento, nos percentuais e alguns serviços estruturantes, algumas partes organizacionais. E, por fim, a portaria, regulação e operacionalização e gerenciamento. Certo? Essas são as características principais dessas 3 normas que regulam, tá, os empréstimos consignados. Certo? Estou vendo todo mundo tirando foto. Tá? Vou deixar só mais um pedacinho, pessoal, para a gente acelerar. Tá? E, bem, puxando de cada um, puxando ali os dispositivos de cada um, emenda constitucional, como eu falei para vocês, artigo 9º, até que entre em vigor uma lei complementar, sendo que esta lei complementar hoje é a 9717, mas isso aí a gente o governo federal está trabalhando quanto a fazer uma lei, né, de responsabilidade previdenciária, que será uma nova 9717, tá? Enquanto ela não sai, a lei de responsabilidade previdenciária, aplica-se a 9717. Então, lá no artigo 9º ele fala o seguinte, parágrafo 7º, os recursos do regime próprio de previdência social poderão ser aplicados em concessão de empréstimos a seus segurados na modalidade de consignados. Ou seja, isso aqui é um embasamento constitucional para não ter nenhuma discussão jurídica. Eu, RPPS, não sou uma instituição financeira. Posso operar com empréstimo consignado? Sim. Porque quem é que está mandando? A Constituição. Tá? Ou seja, não tem nenhum problema jurídico se disser, não vou fazer isso. Não, você pode fazer. Tá? Não é obrigação, mas você pode. Certo? Bem,
Saindo da Constituição, lá em 2019, foi em novembro de 2019 a Constituição, eu quero frisar aqui para vocês esse intervalo de datas, que mais na frente eu vou atentar um ponto para vocês por questão de rentabilidade. Tá? A Resolução 4963 falou o seguinte, olha, vocês podem aplicar até 5%, porque é um mercado novo, certo? A gente não está aqui há mais de 10 anos, como os nossos primos lá nas entidades fechadas, certo? Vocês podem aplicar até 5% do PL de vocês em empréstimos consignados. Caso vocês possuam aí certificação de pró-gestão, vocês podem dobrar este valor, certo? Então, deixa bem claro lá na resolução este limite de alocação. Ligando com o que a Denise estava falando, né, diversificar todo aquele meu PL. Tá? Não posso deixar tudo investido em crédito consignado. Adoraria deixar todo mundo, emprestar dinheiro para todos os servidores, velhinhos, pensionistas, para todo mundo e ficar só recebendo os dividendos. Não, não é assim, recebendo dividendos, recebendo juros. Tá? Não é assim, é limitado a 5% ou 10%. Outro ponto também que a resolução nos trouxe foi justamente estruturação da taxa de juros a ser aplicada. Como assim, Wilson? Nos empréstimos consignados, todo mundo sabe aqui, não sei se vocês já fizeram um empréstimo consignado ou um empréstimo pessoal, que seja. Quem foi que já fez aqui um consignado? Não, Regina, olha o tanto de gente, Regina. Meu Deus, rapaz. Que é isso? Ó, pessoal. Pessoal. Eu entendo a animação, porque se a gente vai pesquisar no Google hoje, né, 70% dos servidores públicos estão endividados. Então, eu sei que a gente levanta a mão com a lágrima aqui escorrendo, né? É um sorriso, chorando e rindo ao mesmo tempo. Né? Então, 70% dos servidores públicos já estão endividados com consignados, certo? Só que para os RPPS, a resolução fala o seguinte, olha, para eu ter uma taxa de juros para operar isso, ela tem que me pagar a rentabilidade da operação, a administração, seja todo o operacional, né? Eu tenho que fazer todo o operacional, tenho que pagar, e os riscos, tá? Não vão pensando que é porque eu estou com um consignado aqui, né, para o meu amigo de profissão, ele faz um consignado lá com a RPPS, que não vai ter risco algum. Não é isso. Toda operação tem risco, pessoal. Toda operação. Até poupança tem risco. Tá? Não existe risco zero. Certo? E o consignado, ele tem seus riscos e tem de ser suportados dentro da taxa de juros. Tá? Falando agora da portaria, né, isso tudo, 2019, 2021 e portaria 2022. Aquela Bíblia que a gente tem, né, de mais de 150 artigos, só aqui já está no 154, né? Então, aquela Bíblia do RPPS hoje, ela fala o seguinte, olha, você vai gerenciar desta forma, certo? Seus consignados. Vai dar toda a parte de fiscalização, que o RPPS vai estar buscando de vocês, para estar operando de forma segura e confiável. Tá? Em vários pontos, ela fala, no ponto principal, que eu acho que eu tenho que pontuar para vocês, é o seguinte, aqui no artigo 155. Gente, não adianta eu ter obrigações de curto prazo. Vamos supor, eu falo de curto prazo até 1 ano, 2 no máximo. Isso é curto prazo para a Previdência. Tá? Não estou falando de investimento. Investimento é outra seara que fala de curto prazo e longo prazo. Mas para a Previdência, não adianta eu ter obrigações ali de 2 anos, 3 anos e fazer empréstimos para mais de 5 anos. Se eu estou com obrigações curtas, né, para fazer pagamentos ali em curto prazo. Ah, Wilson, então não é bom eu me emprestar em consignado? Infelizmente não, porque você tem obrigações já imediatas. Tá? Se eu for emprestar ali para os meus servidores mais de 5, 10 anos, mais de 10 não, porque aí é muito, né? É quase um financiamento imobiliário. Mas mais de 5 anos, certo? Aí eu tenho problemas de casamento de fluxo de pagamentos. Né? Então, aqui no artigo 55, ele fala o seguinte, olha,
o meu perfil de massa, ele tem que estar adequado com os meus investimentos. Já ouviram falar de ALM aqui? Pode balançar a cabeça dizendo que sim. Pronto, é exatamente isso. Tá? Exatamente isso. É dizer o seguinte, ó, tem que estar compatível minhas obrigações com o que eu estou investindo em crédito consignado. Então, mesmo assim, gente, eu tenho obrigações daqui a 5 anos. Eu posso estar emprestando até 60 meses? Pode. É só daqui a 5 anos. Ah, Wilson, então vou começar a emprestar em 72? Aí você já tem um pouco do descasamento do fluxo. Então, observem bem como é a sua massa e se você tem aquele valor para estar emprestando de longo prazo, de médio prazo. Tá? Isso deixa bem claro na portaria. E saindo um pouco da portaria, se já não bastasse ter mais de 150 artigos, o que o pessoal do Ministério faz? E eu, à época, estava lá, faz mais vários anexos aí. Né? E agora a gente entra no 8º, que é operacionalização. Tá? Então, ela fala que não tem portabilidade, que é a parte principal. Né? Outro ponto também que é para deixar bem claro, que é o índice CAPAG, que é o capacidade de pagamento. Como assim, Wilson? Índice CAPAG é um índice, desculpa ser repetitivo, mas é um índice da Secretaria do Tesouro Nacional que fala o seguinte, olha, eu tenho dívidas e eu posso tenho capacidade de pagá-las. Né? E este índice é utilizado ali para bancos, já é bem consolidado no mercado. Então, como é que eu posso dizer? A CMN, o CMN, junto com a secretaria, pensaram o seguinte, olha, eu tenho a capacidade de pagamento, que ela pode me dizer se eu posso pagar minhas contas ou não. Tá? Então, esse índice ele vai me servir para eu realizar as operações, né, de consignados. Ou seja, antes da pandemia, se eu não me engano, ou até durante também, vocês ouviram falar aqui em municípios e governo do estado que deixaram de pagar aposentados e até servidores. Correto ou incorreto? Correto. Por incrível que pareça, se você abrir hoje o índice CAPAG lá pela Secretaria do Tesouro Nacional, você vai olhar que esses mesmos entes federados, eles vão estar lá com o índice CAPAG C ou D. Então, gente, se eu não tenho confiança, se eu não tenho capacidade de pagamento, como é que eu vou estar operando desta forma para essa massa de servidores, para essa massa de grupos de aposentados ou pensionistas? E ele vedou somente aposentados e pensionistas, Wilson, não dava para emprestar para ninguém. Não deveria. Correto. Entretanto, o que está, né, no nosso instituto, que por vezes é uma instituição, é uma autarquia, que possui, entre aspas, independência. Entre aspas. Tá? A gente tem um domínio sobre os nossos aposentados e pensionistas, pelo menos. Quem paga o salário dos nossos servidores é o ente federado. Então, como está tudo ali dentro da mesma instituição, eles optaram por deixar aberto aposentados e pensionistas, mesmo você tendo o índice CAPAG muito baixo. Tá? E lembrando muito bem o quê? Também, somente do fundo em capitalização. Porque, gente, o fundo em repartição, ele é pago por quem? Por quem não tem condição de pagar, que é quem está B, C ou D. Então, não adianta eu também estar emprestando para esse pessoal, se vão atrasar, né, meus pagamentos, se vão atrasar meu soldo. Tá? Outro ponto do artigo 11 é que não haverá permissibilidade para portabilidade de dívida. Wilson, portabilidade de dívida? Mas eu já ouvi tanto esse nome, portabilidade, essas coisas. Gente, os consultores financeiros que ficam ligando para nós servidores, tá, dizendo, eu tenho aqui, você tem um valor de 30 mil no banco aqui, você não está afim não de retirar? Esse pessoal, por vezes, né, eles chamam de portabilidade, mas é compra de dívida, é trabalhar com a sua margem, é você tirar um pedaço da margem para pagar outra dívida. Tá? O nome disso é compra de dívida, não portabilidade. Portabilidade só pode ocorrer em instituições financeiras, banco para banco. Tá? Ou seja, se a gente faz aqui no RPPS, né, se o servidor chega lá, pega 30% da sua margem consignável, vamos supor. Certo? Ele vai e faz o seguinte, olha, fiz aqui uma taxa de juros de 1,5% ao mês, e chega um banco e diz, olha, eu vou fazer para você a 1,2% e a gente faz portabilidade. Infelizmente, não é possível. Tá? A não ser que ele tivesse uma margem liberada que conseguisse cobrir para trocar essa dívida.
certo? Mas vocês do RPPS estão garantidos, né, quanto a essa briga de mercado com o banco. Tá? Outro ponto seria a constituição de fundos. Aí entra a Denise de novo com a aula dela, né, de diversificação. Gente, quando eu vou operar, quando eu vou fazer a operação de crédito consignado, eu tenho um risco. E o principal risco qual é? Alguém sabe dizer? Não, fraude não, Dê. A gente cair durinho no chão e morrer, pessoal. É morrer. A inadimplência é muito baixa. É muito baixa. É só se o pessoal não pagar. Mas se eu morrer, eu não consigo pagar. Isso é fato. Então, esse risco de morte, ele tem que estar suportado por um fundo garantidor, que aí você vai guardar um dinheiro, né, para quando ocorrer o evento, eu ir lá nesse fundo, tirar o dinheiro e dizer, olha, ocorreu o problema, eu tirei do fundo e paguei a dívida. Ou seja, risco dirimido. Tá? Ou contratar um seguro prestamista. Já ouviram falar de seguro prestamista? Pronto. Seguro prestamista. Ocorreu o evento, morte, que seja, invalidez. Eles vão lá, antecipam o valor do seu saldo devedor, fazendo ali, sanando a sua dívida de empréstimo. Tá? Ou seja, você tem essas duas opções para dirimir o risco do empréstimo consignado. Tá bom? Outros pontos. Artigo 16, eu vou dando uma passada aqui, pessoal, mas que é a parte mais legal. Mas eu gostaria só de mostrar para vocês que do artigo 16 é a operacionalização. É pontuar o seguinte, pessoal, mesmo que eu não tenha estrutura para realizar todos os serviços dentro do meu RPPS, que eu acredito que seja que o problema da maioria, não tenho estrutura, não tenho pessoal, eu não vou fazer um negócio desse, isso que é só problema para a minha vida, e dor de cabeça, não vou conseguir dormir direito. Né? Não vou fazer, olha, a Cláudia é exata, nós vamos fazer em Leme, viu, Cláudia? O problema é esse, é pessoal, né? Mas assim, vocês podem utilizar uma empresa terceirizada para estar realizando esse serviço para vocês, só que, porém, contudo, entretanto, o dinheiro que vai ser emprestado, jamais o terceirizado vai poder tocar nesses valores. Certo? Quem vai fazer a transferência bancária da conta do RPPS para a conta do servidor aposentado ou pensionista é o gestor responsável, o diretor financeiro, quem quer que vocês coloquem como responsável direto por esta operacionalização. Tá? Ficou claro? Não, em momento algum, eu vou fazer com que o meu terceirizado, contratado para operar esse serviço, ele vai estar pegando o meu dinheiro e emprestando para outras pessoas. Em momento algum. Certo? Passando um pouco mais, o prazo deve ser observado, o do INSS. Tá? O INSS hoje faz no mínimo 60 meses, se eu não me engano. Tá? Deve ser observado. E, bem, força de trabalho. Segundo ponto aqui, nosso. Força de trabalho. Hoje, quando você vai procurar uma empresa de serviço para terceirizar o seu serviço, você tem que buscar que ela tenha um software adequado, né, para estar gerenciando. Vai ter que ter uma equipe de back-office para estar auxiliando o gestor, para estar buscando ali em questões de inadimplência, oscilação de margem, certo? Tira dúvidas quanto até questão contratual. A equipe de back-office vai ter que estar atenta a isso. Equipe de compliance jurídico, para estar modelando ali um contrato, deixando ela, são coisas bem pontuais. Equipe de contabilidade e finanças, certo? Que é para pesquisar as taxas de juros, para saber se está adequado com o mercado. Tá? E, por fim, equipe de vendas. Tá? Como assim, Wilson? Equipe de vendas? Eu vou estar trabalhando agora com varejo? Não. Pessoal, a gente está no mercado aqui do seguinte, se eu não vendo, eu não tenho rentabilidade. Se eu não empresto, não vai adiantar de nada, eu vou estar investindo nos fundos que a Denise está vendendo. Tá? Então, eu tenho que ir lá e buscar o meu servidor público, fazer uma educação financeira com ele e dizer, olha, vamos trocar aqui seus juros, você está pagando 2% aí no banco,
Vamos trocar aqui por um e-mail e dentro do seu RPPS, capitalizando o seu próprio dinheiro. Tá? A gente tem que ter esse trabalho de vendas, esse trabalho de consultoria financeira para os nossos segurados. Certo? Buscando, né, esses 5 pilares aqui do nosso prestador de serviço. Tá? O software de gestão tem que ter serviços de autosserviço, semi-assistido ou assistido. Tá? O que é o autosserviço, Wilson? Pega o app, todo mundo tem um celular aqui, baixa o app, faço simulação, né, e consigo fazer a contratação tudo de forma online. Lembrando, softwares de autosserviço são mais baratos, porque não demandam eu ter uma força de trabalho por trás desse software para estar executando. Semi-assistido, eu faço uma simulação, faço todo aquele trabalho de cadastro e mando para um vendedor, um consultor, e ele vai me ajudar a estar resolvendo esses assuntos. Isso é o ideal? Pode ser que seja, mas é um pouco mais caro, porque eu já demando uma força de trabalho. Né? Eu demando uma equipe de vendas para estar realizando esse tipo de serviço. E o serviço totalmente assistido é eu estar sentado na minha bancadazinha, o rapaz chega e eu ajudo ele a fazer de ponta a ponta o consignado, até ele sair com o dinheirinho no bolso e feliz da vida. Tá? Tem de ter precisão, consistência, eficiência operacional, como todo software que a gente vai procurar, que seja de gestão, que seja de empréstimo consignado, qualquer um do mercado. Certo? A equipe de back-office vai estar lá para dar suporte. Suporte ao gestor, suporte à equipe de vendas, suporte a todo mundo. Tá? Ok? Equipe totalmente de suporte. Análise de crédito e avaliação de risco, isso é opcional. Tá? Tem alguns créditos consignados por aí que utilizam, né, a avaliação de risco. Eu não vou emprestar para quem já está devendo e está com o nome no Serasa. Então, você pode estar realizando, isso depende do seu regulamento. Equipe de compliance jurídico. Eles vão estar lá, pessoal, justamente para conformidade regulatória. Mitigar riscos, né, ver, houve alteração na portaria ou na resolução. Isso vai afetar no meu regulamento hoje? Afeta alguma coisa no meu contrato que está lá já elaborado? Sim ou não? A equipe vai estar lá de forma pontual. Não precisa ser uma equipe 24 horas para você estar ligando para os caras dizendo, está tudo certo, está tudo errado, como é que está? Não precisa, são formas pontuais. Certo? Equipe de contabilidade e finanças, o mesmo ponto. Ela vai fazer relatórios financeiros, vai deixar modelado algum relatório de acompanhamento, vai fazer uma pesquisa de mercado. Como é que está hoje os créditos consignados, as taxas de juros dos bancos? Certo? Então, pontualmente, ela pode fazer essa pesquisa de mercado, dar esse relatório para vocês, e dali dar o suporte para vocês definirem uma taxa de juros, né, e qualquer outro tipo de inadimplência, alguma coisa, do seu mercado, pontualmente ali dos seus segurados. Certo? Por fim, a equipe de vendas. Gente, esse pessoal, né, como vendedor hoje, tá, tem que ser o mais bem tratado, tá, porque é eles que vão estar distribuindo para vocês, eles que vão estar fazendo com que vocês invistam seu dinheiro, certo? Eu vou alocar lá na minha política de investimentos, 5%, mas quem, de fato, vai investir meu dinheiro é um vendedor, vendendo, né, sendo redundante novamente, vai ser o vendedor, o consultor, vendendo o consignado. É aí onde está o investimento do dinheiro. Não é só eu pegar e colocar na minha política de investimento e ficar sentado de boca aberta. Não, o vendedor que vai estar lá investindo o meu dinheiro, esse pessoal que tem que ser muito bem tratado, né? Como eu disse aqui, atendimento ao cliente, personalização de ofertas, crédito de forma consciente. Também não é assim, a gente tem gente que não pode ver 1% de margem, né, que já procura o pessoal do banco. E aí, tem algum dinheirinho para mim? Tem gente desse jeito. Isso acontece, né? Mas estou com R$2 de margem, será que dá para alguma coisa, né? E eu tenho que ter esse pessoal de crédito de forma consciente. Tem que aconselhar, pessoal, não é assim. Vamos lá, longevidade financeira, certo? Tem que ser desta forma, tá bom? Etapas de implantação. Fase de planejamento. Eu analiso a minha demanda,
né? Busco as minhas oportunidades que eu tenho uma adesão dos meus segurados, o pessoal quer consignado, que eu faço pelo RPPS, tem o interesse, porque não adianta de nada eu aqui ofertar para o meu servidor, só que a minha gama de segurados, hoje, já está com 32% de margem já tomada. Não adianta. Então, eu tenho que fazer essa pesquisa de mercado, eu tenho que fazer tudo isso na etapa de planejamento, avaliar os riscos. Se eu tenho, pessoal, aqui uma massa de servidores com mais de 80 anos, eu não vou emprestar o dinheiro, infelizmente. Me desculpem, o risco, morte, é bastante elevado, como o atuário que vos fala. Tá? Então, não tem condições de estar nesse grupo de servidores estar emprestando. Certo? Avaliação de parceiros e fornecedores, quer ver quais as empresas que eu posso estar fazendo parceria da melhor forma possível, com a menor taxa de juros possível. Tá? Próxima fase, implantação, definição de estrutura organizacional. Certo? Quem vai estar responsável? Quem vai fazer? Quem será o meu ponto focal? Certo? Configuração de sistema de tecnologia, treinamento de equipe. Tá? Se eu tenho uma equipe de vendas, se eu tenho uma equipe que seja de atendimento ao cliente dentro do meu RPPS, que eu acredito que a maioria tem aqui, que nem que seja só uma pessoa lá do atendimento, essa pessoa vai ter que estar treinada para explicar, olha, você vai entrar no site tal, você vai baixar o aplicativo para você estar fazendo a simulação, isso e aquilo. Tem que ter o treinamento. Certo? Garantia de conformidade, testes e ajustes. Tá? E vulgo estabelecimento de parcerias, caso vocês decidam fazer com uma empresa terceirizada. Certo? Fase de execução, definição de papéis e responsabilidades, definição e aprovação dos regulamentos. Wilson, isso daí só vai estar numa fase de execução? Sim. A fase de planejamento e implantação, pessoal, tem que estar sendo conversado o regulamento dos empréstimos, para fechar junto com o pessoal, né, do Comitê de Investimentos e ser assinado também pelo pelo Conselho Deliberativo. Tá? Tudo isso dentro da fase, o iniciozinho da fase de execução. Vou começar a execução, definir o meu regulamento. Depois do regulamento, já começo a emprestar para todo mundo. Certo? Por fim, a fase de gestão. Seria o mais fácil? Talvez. Né? Mas monitoramento de pagamento, atualização de registro, comunicação com os mutuários, crédito consciente, educação financeira, tudo isso tem que estar envolvido. Relatórios e análises para saber como é que está procedendo, né, aí o mercado de empréstimos. Ouvi falar que teve a RPPS aí, que já realizou os empréstimos, e o que foi que o banco fez? Assim que eles desceram a taxa de juros para 1,5, eu acho, o banco foi lá e disse, agora está de 0,99 minha taxa. Só que aí o banco não vai suportar isso eternamente, faz isso 1 ou 2 vezes no ano, e depois volta a taxa dele de quase 2%. Né? Mas é para tentar ganhar mercado, só que não tem portabilidade. Tá? Aí, Wilson, e o mercado de empréstimos hoje? Gente, como eu falei, nosso primo rico, né, que são as entidades fechadas, já possuem aí mais de 10 anos de operações com os participantes, que é empréstimos aos participantes. Certo? E eles já possuem ali uma alocação de 23,6 bi, somente em operações. Tá? Somente em operações. E hoje, essas taxas de juros aqui, foi a que eu apurei em uma pesquisa, faz um pouco de tempo, sim, claro, mas foi uma pesquisa que eu fiz dos servidores federais, à época, de como estavam as taxas de consignados para eles estarem realizando simulações. Certo? Vocês viram que é uma taxa já de mais de 2%. Essa taxa deve estar um pouco mais baixa hoje, por conta da expectativa de inflação, porque mensalmente vai variando. Tá? E vocês lembram que eu falei com vocês de estarem atentos a intervalo de datas? 2019, 2021, 2022. Então, Wilson, se eu tivesse feito ali uma pesquisa, estruturado a partir... feito pesquisa de mercado, estudando os consignados a partir de 2019, quando saiu a Constituição. Porque se saiu na Constituição, pessoal, o que acontece? Já está permitido. Só faltam alguns documentos infralegais para dar suporte em outros tipos de operação que eu vou estar realizando. Mas se lá a partir de maio de 2023, que foi... maio de 2023? Não, perdão.
em dezembro de 2021, quando saiu a resolução do CMNE, certo? Quando saiu a resolução do CMNE, se eu tivesse já investido os 5% da minha carteira, ou seja, 5 milhões, considerando uma taxa de 1,2% ao mês, quanto hoje eu teria rentabilizado o meu RPPS? Só 5%. Estudei todo esse período de 2019 a 2021, implantação, busquei parceiro, né? Isso era permitido, pessoal. Não estava dizendo nada que era proibido. Até porque nós temos vários profissionais, e eu era um deles à época, né, que sabia da estrutura dos RPPS de não conseguir operar os empréstimos consignados. Iam ter que buscar parceiros. Certo? E isso era permitido. Vocês poderiam estar realizando essa pesquisa de mercado de 2019 até 2021, quando saiu a resolução. Tá? Então, se eu tivesse investido lá, 10 minutos, já vou terminar. Certo? Se eu tivesse investido, quanto, né, eu teria feito de rentabilidade, comparando com alguns índices aqui, IPCA mais 5, todo mundo sabe que é, né? CDI, Selic Pré, Selic Pós e IMA-B. Comparando toda essa rentabilidade com fundos que são indexados a esses benchmarks, quanto eu teria só de rentabilidade de RPPS? Gente, 22%. 22%. Tá? Contra o mais próximo aqui que eu tenho é da Selic Pós, que é 18,51% de rentabilidade nesse período, tá? De dezembro de 2021 a maio de 2023. Certo? Então, a minha rentabilidade, ele afeta a minha rentabilidade de uma forma exponencial. Certo? Investindo hoje em empréstimos consignados é uma operação segura, Wilson? Sim, é uma operação segura. Você não pode estar investindo todo o seu dinheiro, entretanto, né, pode estar ajudando boa parte da sua rentabilidade. Tá? Por fim, pessoal, o que a gente conclui? Tá? Consignado, principal característica, rentabilidade. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Rentabilidade. Rentabilidade segura. Certo? Hoje, eu coloquei ali a 1,2%. 1,2% hoje, pessoal, ele bate inflação, mais meta atuarial e ainda sobra. 1,2% ao mês. Certo? Então, a rentabilidade garantida. Segundo, diversificação. Acho que as palestras que vocês já foram da PEPREM anteriormente, hoje, a Denise falando aqui, só o que vocês têm é segmento de alocação. Então, diversificar é a melhor tomada de decisão que vocês têm para proteger o ativo de vocês. Tá? Vocês não têm só um, vou só investir em renda fixa. Eu vou colocar boa parte do dinheiro na renda variável. Não, diversifiquem. Diversifiquem. Tá? E mais uma operação de diversificação é o empréstimo consignado. Tá? Garantia. Gente, garantia. Ou seja, o cara vai receber o salário, eu vou tirar parte do salário dele, até 35%, e já vai estar dentro do meu RPPS. Eu vou fazer essa operação internamente. Tá? Ou seja, não tem, praticamente, não vou dizer que não tenha, porque pode haver inadimplência, tá? Mas praticamente inexiste a inadimplência. Inexiste a inadimplência. Então, ou seja, é garantido eu receber. Certo? Por fim, benefício aos participantes. Gente, tem gente pagando juros de 2,5% ao mês. Tem gente devendo cartão de crédito aí mais de 20 mil reais, né? Que ela poderia muito bem tá pagando um rotativo aí, que é uma taxa de juros exorbitante. Essa pessoa podia estar tomando um empréstimo, que seja de curto prazo, certo? Pagando menos juros. Em vez de dar dinheiro para banco, estou capitalizando o meu RPPS. Certo? Estou ajudando o meu ativo garantidor. Então, isso é um benefício ao participante. Tá? E bem, acho que depois dessa aula, mais de 1 hora, vocês escutando a gente devem estar cansados. Eu consegui me animar no meio do caminho. Tá? Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigada, muito obrigada. Dá dando para ouvir?
Tem som aqui? Tem. Foi. Tá. Obrigada, Wilson. Obrigada, Denise. Vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma? Nossa, aí. Vamos lá. Sejamos rápidos na resposta. Sou de Hortolândia e conselheira representante do sindicato. Nós chamamos lá a FAC Sistema e ela deu uma notícia preocupante, que não, acho que foi Betim, que já faz tempo que eles estão com a implantação e não consegue pagar IOF, porque diz que tem que pagar e diz que não consegue pagar. Então, eu quero saber se ainda está esse problema, porque, assim, a administração já acha que é muito serviço. Com isso, que daí já tem o Tribunal de Contas, pronto, aí imagina que vai querer fazer. Então, a gente precisa redimir isso. Se não conseguir, lá está fechado. E é ruim para o servidor, né? Bem, como eu falei... perdão, seu nome? Sônia. Como eu falei, a taxa de juros que a gente for operar, Sônia... a taxa de juros que a gente vai operar, você tem que retirar uma parte do IOF. Esse IOF ele pode ser pago com a parte, certo, do empréstimo que você vai realizar. Ou seja, eu tenho vou retirar um valor de 15 mil, só que aí você tem que pagar o IOF. Então, eu tiro 14 mil e alguma coisa, porque eu já estou pagando o IOF dentro da operação. Entendeu? Isso daí ele pode ser realizado. Infelizmente, tem que ser pago. Tá? E não existe isenção de IOF, né, para esse tipo de serviço. Mas ele pode ser feito dentro do regulamento, dirimir esse assunto, entendeu, Sônia? Dentro do regulamento de empréstimo, dizer, olha, quando for feita a operação de empréstimo, vai ter pago uma parte aqui de IOF, uma parte aqui de prestamista, outra parte de administração, que seja qualquer outro tipo de juro, qualquer outro tipo de taxa, que seja de abertura de crédito, CET, enfim, você vai retirar daquele montante principal, dirimindo esse assunto e já pagando todos os serviços. Entendeu, Sônia? Acho que foi rapidinho. Não dá para dar mais outra pergunta? Não, né? Acho que dá. Tem um rapaz aqui. Bom dia, meu nome é Enio, eu sou de Sumaré. Só uma dúvida em relação ao prestamista. Pelo menos o que eu acompanho com o banco, geralmente, quando ele oferta o prestamista, a gente tem que tomar o cuidado para não ser caracterizado como uma venda casada. Então, como que o banco trabalha, geralmente? Olha, se você quiser com prestamista, é taxa X. Ah, eu quero sem prestamista, taxa Y. No RPPS, como que a gente lida com essa situação de não forçar o servidor a pegar o prestamista, para não caracterizar uma venda casada? Vamos lá. É importantíssima essa sua pergunta, falar de venda casada, né? SUSEP, ela não permite. Nas operações de empréstimos consignados ou empréstimos pessoais, ela não permite, ela meio que obriga o banco a dizer, olha, você tem que dar duas opções ao tomador de empréstimo. Ou ele faz com um prestamista ou sem prestamista. Só que no caso dos RPPS, esse prestamista ele tem que ser compulsório. Como eu passei aqui, tá, para vocês, ou o RPPS decide pagar um prestamista, certo, de forma compulsória, ou fazer um fundo garantidor. Isso de forma compulsória, estou obrigando uma venda casada? Não necessariamente. Você está fazendo um seguro prestamista e vai estar embutido dentro da sua taxa de juros. Tá? Ou seja, já na minha taxa de concessão, já na minha taxa que eu vou cobrar, já tem o prestamista interno, que é um seguro de vida em grupo normalmente, certo? Que vai ser pago junto com a taxa de administração e a rentabilidade. Ou seja, aquele 1,5% que o pessoal pode estar concedendo, eu já estou conseguindo pagar um seguro, caso morte ou invalidez, já estou pagando minha operação e estou rentabilizando, de forma compulsória. Não preciso aí estar fazendo com que ele tenha essa decisão, porque a norma exige. Se a norma exige, então eu tenho que cumpri-la. Ou faço um fundo garantidor, ou faço um seguro prestamista. Certo? Então, assim, não é uma venda casada. Eu já estou pagando toda a minha operação e suportando todos os riscos dela na concessão ou na cobrança da taxa da taxa de juros. Consegui responder a sua pergunta? Bom, pessoal, Wilson, muito obrigada. Denise, muito obrigada. Agradeço a todos pela participação. Eu acho que foi muito importante, né, nesse momento aí que estamos tentando rentabilizar aí
e conseguir nossos resultados nos nossos institutos. Agora vai ter uma pausa aí para o café e depois voltamos às 11 horas para as palestras da tarde. Muito obrigada. Eu vou dar um mimo para os meus palestrantes. Pessoal, aqui é o meu WhatsApp, tá? Se quiserem estar falando comigo. E eu não sou o Hugo, é meu gerente, tá?